Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. E este é mais um vídeo da playlist Meditando com Descartes. Ah, Este capítulo, eu que tem como título o argumento gnosiológico ou a revolução cartesiana, eu o numerei com o símbolo do infinito. Então ele fica exatamente entre o capítulo 08 e o capítulo 09. Por quê? Do ponto de vista puramente lógico, é porque ele é uma pausa, né? Ele é uma pausa para uma espécie de recapitulação de tudo que a gente ganhou e de todo o argumento que nos conduziu à ideia de infinito e também enfatizando a importância e não sei se a palavra existe, fundamentalidade da ideia de infinito, né? Também teve uma questão prática aí, porque eu já tinha escrito tudo, aí eu falei, não, preciso ter aqui eu preciso decidir um capítulo aqui entre um e outro. Para não mudar a numeração toda, eu enfiei ali um infinito. E como exatamente o infinito, a ideia de infinito, era a questão, né? Eu falei, ótimo, né? E também por uma provocação juvenil, digamos assim, né? O próprio título é também uma provocação, porque ele faz referência à crítica da razão pura, né? Tanto quando fala em prova gnosiológica, porque Kant vai falar em prova ontológica e prova cosmológica, e papo furado que não tem o menor fundamento, né? E também vai falar em revolução copernicana, coisa hoje velha como, enfim, eu não vou nem dizer velha como o quê, mas enfim, uma coisa já superar a própria ideia de revolução copernicana é uma tolice. Já naquela época seria. Aí eu falei em revolução cartesiana. Mas o capítulo em si é de uma importância muito grande. Eu faço uma recapitulação e tento mostrar que é indubitável. Quer dizer, eu tento responder ali algumas questões. O argumento é circular. Não é circular, sabe? Toda a argumentação de Descartes é muito bem apresentada e fundamentada, no meu entender. E eu tento mostrar isso. E acredito que mostrei com sucesso, né? Essa avaliação, evidentemente, não, quer dizer, não compete a mim assim, compete a mim como o cara que escreveu, mas a avaliação final cabe ao que seriam os meus pares, né? Nesse caso, eu teria que apresentar isso à academia. Não sei se há interesse, tempo, enfim, essa é uma outra questão, né? Eu recomendo, como sempre, a todos que leiam. Eu não vou fazer aqui, porque, de certo modo, eu venho fazendo essa recapitulação o tempo todo, né? Então, não sei se vale a pena reler. Eu prefiro trazer uma coisa nova que talvez talvez eu venha a inserir no texto do livro, né, do Meditando com Descartes, que é, primeiro, em relação ao capítulo passado, né, capítulo 08, quando Descartes, eu li aqui ontem e percebi que eu não tinha colocado lá no Meditando com Descartes o trecho do pedaço de cera traduzido pelo Bento Prado Júnior e pelo Ginsburg, né, o que é imperdoável, né? Então eu fui lá e corrigi aquilo, né? Pena que eu li um trecho que eu peguei de algum outro lugar e por preguiça, para não ter que digitar, etc., eu coloquei no lugar da mediúnica tradução dos dois, né? do Bento Prado e do Ginsburg. Aí agora eu corrigi isso lá, né?
Mas eu reparei que no final Descartes diz, não é? Quer dizer assim, que não é com o, digamos, resumindo, né? Não é com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito que ele percebe a natureza total do pedaço de cera, né? Quer dizer, ou seja, o pedaço de cera como ato e potência. Evidentemente, quando Descartes está dizendo isso, ele não está negando os sentidos, pelo amor de Deus. Quer dizer, assim, o que me parece que essa confusão às vezes é feita. Parece que Descartes está dizendo, não, os sentidos não é com os sentidos que eu percebo. É claro que é com os sentidos que eu percebo o mundo também. Daí, uma ênfase que talvez eu não faça o suficiente nesse texto do Meditando com Descartes, mas faço em outro texto que também está disponível na internet, que é Para Escrever Melhor, né, onde eu tento mostrar que essas faculdades, né, as 4 faculdades que Descartes... Você veja, Descartes, por exemplo, a sensibilidade para Descartes não está oposta ao espírito. Não há essa oposição em Descartes entre mente e corpo. Quer dizer, para Descartes, a própria sensibilidade é um modo do pensamento. Não é? Ou seja, isso também não significa que Descartes está reduzindo a sensibilidade à mente. Não é isso. O que ele está mostrando é que corpo e mente são, como ele vai dizer, inclusive, tanto nas meditações como em outros momentos, quer dizer, corpo e mente trabalham integrados. Quer dizer, corpo e mente não podem ser pensados, apenas formalmente podem ser pensados em separado, mas eles não estão separados. Isso é uma tolice que se atribui a Descartes, que, meu Deus do céu, é típico de quem não leu e releu e transleu o texto. Sabe? Que é uma injustiça, inclusive, porque Descartes talvez seja o filósofo reconhecidamente mais importante, quer dizer, da filosofia moderna. Não digo mais importante, mas pelo menos a filosofia moderna se inaugura com Descartes. Mas ninguém lê. Ou pelo menos ninguém lê com atenção devida. Então se dizem barbaridades a respeito de Descartes. Barbaridades. É uma coisa assim impressionante. E não é qualquer borra-botas, não. Você lê isso às vezes em textos de gente qualificada, ou supostamente qualificada, né? Aí você diz... E você pergunta aí, às vezes, batendo papo com um outro, mas você leu hoje mesmo? Não li. As pessoas não leem. Né? Quer dizer, o livro que é um livro central da filosofia moderna, que é referência a toda a filosofia depois de Descartes, se referência às meditações. Não adianta. Não adianta. Quer dizer, Kant está o tempo todo se confrontando com as meditações. Spinoza, Hegel, eu já repeti isso aqui milhões de vezes. Você pega Bergson, ou Bergson, como preferem alguns, né, porque ele é francês, cara, o tempo todo é Descartes ali. Você pega Sartre, La Transcendance de l'Ego, tá lá, cara, mas é Descartes. Mas por que é Husserl? É Husserl, claro, Husserl escreve o quê? Um livro chamado... Escreve não, né? Porque compilam as aulas. Meditações cartesianas. Quer dizer, a fenomenologia, ela é toda ela caudatária de Descartes, das meditações, quer dizer assim. E, pelo visto, ninguém lê. Então, aquela ideia de que Descartes opõe o corpo e a mente, não é, isso é uma estupidez. Não há como usar outro termo, desculpe. Não é? Isso é uma estupidez. Então, em Descartes, mesmo neste trecho que eu não vou ler agora, mas em outro momento, talvez, lá do pedaço de cera, quando ele fala que não é pela sensibilidade que ele reconhece a natureza global da cera como ato e potência, claro que não é, isso é óbvio, não é?
Mas o que ele está dizendo é que, se você ler com a delicadeza, em Descartes, quer dizer, essas faculdades, elas trabalham o tempo todo em conjunto. Isso é evidente, sabe? Quer dizer, assim, você não pode separar memória, imaginação, entendimento, sensibilidade, porque isso está o tempo todo funcionando, conjugado. É claro que formalmente você pode, sim, e deve, né? Você separa a mente, separa corpo, separa a vontade, separa isso, separa aquilo. Mas não é assim que funciona. A gente separa para olhar melhor, para poder observar. É como se fosse uma dissecação, de certo modo. Mas não vamos esquecer que a dissecação é feita em seres mortos, não é? Quer dizer, assim, a dissecação implica em matar o objeto, né? E Descartes não é, apesar de ter dissecado cadáveres, etc. Que era uma moda do século XVII. Mas, enfim, né, isso é muito importante de se dizer, né, isso é muito importante de se dizer, de se ressaltar, sabe? Como é que eu vou usar? Qual é o termo que eu queria usar aqui? Agora não me fugiu, me escapou. Que essas faculdades trabalham em conjunto o tempo todo, não é? O corpo e a mente não podem ser separados. A gente funciona com tudo junto, né? Evidentemente que tem momentos em que a imaginação prevalece, tem momentos que a memória prevalece, tem momentos em que a sensibilidade prevalece, tem momentos que o entendimento prevalece, mas sempre todos estão trabalhando em conjunto, né? É isso. Né? Isso é um aspecto que precisa ser destacado. Enfim, havia uma outra coisa que eu queria dizer hoje, e agora, eu tenho o mau hábito de não fazer roteiros e falo de improviso, agora não me ocorre. Não é? Agora não me ocorre. Talvez eu pudesse experimentar fazer uma pausa para ver se eu me lembro, mas eu nem sei exatamente como se faz isso aqui, né? Então, já que eu não lembro, não é? Eu vou dar por encerrada, vamos dizer, este vídeo, né? Sim. Um aspecto que eu queria ler. Eu acho que eu consegui melhorar a iluminação desse vídeo. Eu tirei um pouco de luz amarela, tirei mesmo, tirei uma luz amarela e botei uma luz branca, em combinação com outras luzes amarelas. Então não predomina mais a luz amarela. Eu acho que eu fiquei com uma cor mais natural, não sei, né? Outra coisa que eu também quero comentar são os filmes que eu andei vendo, etc, etc. Muito interessante, né? Cansei um pouco das séries que eu nem cheguei a comentar e passei a ver uns documentários nacionais, assim, muito bons, muito interessantes. E queria comentar isso depois. Mas não vou fugir do assunto aqui, o tema é Meditando com Descartes. Acho que consegui dar assim, um resumo do que ficou faltando dizer, talvez, no último vídeo, e falar um pouco do que está lá nesse capítulo a numeração é o símbolo do infinito, que, mais uma vez, eu convido vocês a irem ler, porque é importante ler, quer dizer assim, a leitura é o melhor registro de todo o pensamento, né? Então é isso. Obrigado, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.